No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022, 5 anos do Minuto da Unicidade. 5 anos, há 5 anos falando que Jesus é Deus e que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo nos ensinam as Escrituras. E por falar em batismo nas águas, o apóstolo Paulo, ele fala do batismo nas águas dos israelitas. Ele diz que eles foram batizados também. Veja que o batismo nas águas, o batismo é tão importante. Existem hoje aquelas pessoas que ridicularizam o batismo. Dizem que não há necessidade para batizar, não precisa. É tão importante o batismo que há raízes nele no Antigo Testamento. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, lá no capítulo 10, diz assim, versículo 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí ele vai continuar falando, mas eu li até o versículo 6. Então ele vai dizendo aqui que essa figura, que o momento em que o povo passa pelo mar, nós sabemos que você passar por dentro do mar, Deus fez uma estrada, como vai dizer lá o profeta Moisés, fez caminho para o povo passar, uma estrada. Eles passaram com os pés secos no meio do mar. Então você imagina aquela estrada feita, quer dizer, eles passaram pela nuvem e pelo mar. Então eles passaram por dentro do mar sem se molhar. Como isso, Tony? Me explica. É a parede que você vê nos filmes, os paredões de água. Deus travou de um lado, travou do outro, fez eles passarem ali. E por cima, diz Paulo, como aquelas paredes, a correnteza do mar é uma força muito grande para você promover esse fenômeno exclusivo. Esse fenômeno exclusivo daquela ocasião. Aliás, há um outro precedente nas Escrituras também. Você vai ver isso lá em Eliseu também. Parece que toca com a capa de Elias e abre lá o Jordão e passa. Mas com relação ao mar, diz a palavra de Deus que houve aquela parede e a nuvem, Aí cai aquela aguinha por cima da cabeça dos israelitas, representando uma figura, como vai dizer Paulo aqui no versículo 6 de 1 Coríntios 10, uma figura, uma prefiguração do que seria o batismo quando a pessoa é submersa dentro das águas. Você está vendo aqui a profundidade do ensinamento? Então Paulo está dizendo que eles também receberam o batismo através de Moisés. Eles, de alguma forma, porque o batismo significa o quê? Salvação. Perdão de pecados, mas para quê? Para salvação. Recebeu o nome dele para salvação. Perdão de pecado para salvação. E eles foram salvos da perseguição, toda aquela figura, todo aquele enredo, que aconteceu ali com os israelitas, é uma tipologia do que é, de fato, ou do que acontece no mundo espiritual também. Então eles receberam, foram batizados. Porém, olha aí, olha o porém aí. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados, morreram. Então eles foram batizados, porém Deus não se agradou da maior parte deles. Então não significa que uma pessoa batizada em nome de Jesus Cristo, que lá, que a gente bate tanto na tecla, o batismo é fundamental, mas o estilo de vida, a fé, a devoção, a responsabilidade com o nome do Senhor,
a responsabilidade com a palavra, isso tudo é importante, porque um filho de Deus ele tem que se comportar como um filho de Deus e não importa a situação. Então eles foram batizados, sim, eles foram batizados, comeram da mesma comida que nós comemos e bebemos, né? Por isso Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer minha carne e beber do meu sangue, está falando nesse sentido aqui, comida e bebida espiritual. O corpo de Cristo, comida e bebida no sentido espiritual, se nutrir dele, se nutrir da palavra dele, do conhecimento dele, dos ensinamentos dele, se nutrir o seu corpo, o seu espírito desta comida maravilhosa, assim como os judeus comeram lá no deserto, né? Comeram da mesma comida, beberam da mesma comida, não é outra comida, não tem trindade, a comida é a mesma, é Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Que nós possamos continuar aqui nesta palavra, anunciando este nome, pregando esta verdade e, acima de tudo, valorizando este momento de sempre ouvir a palavra da verdade. O batismo de Atos 2:38 precisa ser levado a cabo e seguido com força e fé. Graça e paz, até amanhã, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.